Na hora de dar o nome para um ácido, o nome de um ácido vem justamente do nome do seu ânion. O ânion sulfato, você troca o final do nome, esse final ato, por ico. Então a nomenclatura de um ácido é feita trocando o final do nome do ânion. É claro que aqui, nitidamente, existe uma coisa a mais, né? O R no meio do nome. Então esse cara é o ácido sulfúrico. 2 Hs com sulfato para formar a fórmula do ácido sulfúrico. Vamos entender por quê. O sulfato tem 2 cargas negativas. Precisa de 2 Hs para neutralizar um sulfato. Então este é um exemplo da montagem da fórmula de um ácido. Quando nós montamos a fórmula de um ácido, nós sempre buscamos, então, a neutralização da carga dos íons. E se nós estivéssemos falando do H+, encontrando-se com o Cl-, como é que ficaria essa história? Um H é necessário para neutralizar um Cl-, porque o Cl-, o chamado cloreto, tá? Como é que eu sei o nome de um ânion? Vou buscar na tabela de ânions. Precisa decorar a tabela de ânions? Infelizmente, seres medievais ainda exigem que alunos decorem tabelas, né? Mas, obviamente, que isso é um absurdo. Decoreba não leva a nada. HCl. A maior parte dos vestibulares não exige mais decoreba de nada. Os grandes vestibulares. Eles querem coisas mais importantes que o decoreba. Então você vai consultar uma tabela de ânion sempre para dar o nome de um ácido e para todas as vezes que você precisar do nome do ânion. Uma outra vez em que você vai precisar o nome do ânion é quando você dá o nome de um sal que contenha aquele determinado ânion. Então, na hora de dar o nome dos sais, nós temos também que conhecer o nome do ânion que aquele sal envolve. Nesse caso aqui, estamos fazendo a montagem do ácido que contém o ânion cloreto. Nesse caso, gente, qual o nome desse ácido? Veja, o nome de um ácido é sempre dado fazendo-se a palavra ácido seguida do nome do ânion com a terminação trocada. Eto eu vou trocar para hídrico. Assim como ito troca-se para oso e ato troca-se para ico, quando o nome do ânion termina com eto, deve-se trocar para hídrico o final e obtém-se assim o nome do ácido correspondente. Veja a fórmula do ácido que você obtém. HCl. Agora, por que fica um H e um Cl? Porque o H tem carga +1. O ânion cloreto tem uma carga negativa, então você vai ficar com um H para neutralizar um Cl. No caso do sulfato, que é um ânion que possui 2 cargas negativas, você precisou de 2 H+ para neutralizar ele, ficando H2SO4. Então é assim que se dá o nome de
um ácido, trocando a sua terminação. No final desse vídeo eu vou deixar para você um card para uma aula sobre nomenclatura de ácidos e outro card sobre uma playlist sobre ácidos. E agora, vamos ver aqui mais um exemplo. Qual o ácido formado quando o ânion em questão é o sulfeto? Sulfeto é o ânion S2-. Se o ânion for o sulfeto, então eu tenho duas cargas negativas. Veja que sulfeto não é sulfato, hein? Quando o ânion sulfeto vai ser neutralizado, eu preciso de 2 íons H+ para essa neutralização. Fico com H2S. E esse ácido agora formado, eu chamo de sulfídrico. Veja, eto troca para hídrico e obtém-se o nome do ácido. Então, o que você deve saber sobre um ácido? Veja, você tem que saber montar a fórmula de um ácido a partir do seu nome. Você pega o nome do ácido e pensa, qual o ânion que ele libera em água na sua ionização? Bom, se ele termina em hídrico, é porque o ânion associado a ele terminava em eto. Então, sulfídrico tem como ânion o sulfeto. Você vai numa tabela de ânions e busca, então, qual é a fórmula do sulfeto. Veja, S2-. Você tem duas cargas negativas nesse ânion. Então, você precisa de 2 íons H+ para neutralizá-lo. Portanto, a fórmula do seu ácido é H2S. Ácido sulfúrico, íco. Se o ácido termina com íco, é porque o ânion dele termina com ato. Você faz o caminho reverso. Sulfurato, você vai buscar numa tabela de ânions o sulfurato e não encontra, ok? Não encontra. Então, você logo vai perceber que trata-se daqueles casos que tem uma coisinha a mais, né? Ácidos de enxofre que tem um oxigênio, tem o R no meio do nome. Então, na realidade, o nome do ânion é sulfato. Você vai encontrar, então, o sulfato na tabela de ânions e verá que ele tem duas cargas negativas. Precisando-se, portanto, neste caso, de 2 íons H+ para neutralizá-lo. Então, a fórmula do ácido sulfúrico deve ser H2SO4. Ácido clorídrico. Se você tem o nome ácido clorídrico e deseja saber qual é a fórmula dele, o que você faz? Clorídrico vem de cloreto. Cloreto é o Cl-. Você vai descobrir isso consultando uma tabela de ânions. O cloreto tem uma carga negativa. Para neutralizar-se um cloreto, é necessário que tenhamos um íon H+. Por isso, a fórmula dele fica HCl. Então, repito, o que você precisa saber sobre um ácido? Primeiro, você precisa saber identificá-lo. Não tendo o elemento carbono presente, e a fórmula começando com H, é um ácido. Você precisa saber dar o nome de um ácido a partir de sua fórmula e chegar em sua fórmula a partir do seu nome. Isso é o mais importante sobre esse grupo, essa função química, que são os ácidos inorgânicos. O que popularmente nós chamamos apenas de ácidos, mas deveríamos identificar como ácidos inorgânicos.
pois eles são diferentes dos ácidos orgânicos. Por que eles são diferentes? Porque no caso dos ácidos orgânicos, a maneira de dar o nome é diferente e a maneira de se construir a fórmula é diferente. Mas há uma coisa em comum. Ácidos, sejam orgânicos ou inorgânicos, formam soluções que têm pH, ok? Uma medida muito conhecida nas soluções. E o pH da solução ácida é sempre menor do que 7. Ácidos neutralizam bases. Ácidos têm sabor azedo. E é por isso que eles formam uma função química, porque todas as substâncias que pertencem ao grupo dos ácidos têm essas características em comum. A gente chama isso de características funcionais. Então vamos encerrar aqui com uma playlist sobre ácidos e uma aula específica sobre os ácidos no tocante à sua nomenclatura.